Se as denúncias que circulam nos bastidores de Brasília realmente se confirmarem, o caso envolvendo Alexandre de Moraes e o Banco Master deixa de ser apenas mais um ruído político e passa a entrar, com força, no terreno penal. Estamos falando de suspeitas de pressão sobre o Banco Central, sobre o presidente Galípolo e até sobre outros órgãos do Estado para favorecer interesses privados específicos. E isso, juridicamente, é coisa séria, muito séria. Do ponto de vista técnico, o primeiro enquadramento que salta aos olhos é o crime de advocacia administrativa. Muita gente ainda insiste em minimizar esse tipo penal como se ele só existisse quando há resultado concreto ou benefício comprovado. Não é assim. A lei é clara. O simples ato de patrocinar interesse privado perante a administração pública, valendo-se do cargo, já configura crime. Não importa se o pedido foi atendido, ignorado ou recusado, o início da execução, o contato, a pressão, a interferência, já basta. Ou seja, se ficar comprovado que houve ligações, mensagens, reuniões ou qualquer tipo de movimentação institucional para defender o Banco Master, o tipo penal pode estar caracterizado, independentemente de desfecho. Não se trata de opinião, nem de interpretação criativa. É lei. Mas o cenário pode ser ainda mais grave. Se além da interferência surgir prova de que houve pedido, promessa ou aceitação de vantagem indevida em razão do cargo, o enquadramento muda de patamar. Aí entramos no campo da corrupção passiva, um dos crimes mais pesados do ordenamento jurídico. Nesse caso, não estamos mais falando de deslize institucional ou excesso de protagonismo, mas de algo que corrói diretamente o Estado de Direito. O mais irônico e revoltante é que, apesar da gravidade potencial, a chance de responsabilização real é mínima. O sistema brasileiro tem uma longa tradição de blindar seus próprios integrantes, especialmente quando eles ocupam o topo da pirâmide do poder. A régua da lei, que desce pesada sobre o cidadão comum, costuma ficar curiosamente flexível quando chega aos gabinetes acarpetados. No fim das contas, o caso expõe mais uma vez aquilo que boa parte da sociedade já percebeu: não falta lei no Brasil. Falta vontade de aplicá-la quando os investigados fazem parte do andar de cima. Se as denúncias forem verdadeiras, o problema não será a ausência de crime, será a ausência de consequências. Se essa história toda se confirmar, se realmente o Moraes atuou em favor do contrato do escritório da esposa dele, se ele pressionou o Banco Central, o Galípolo e diversos setores em favor do Banco Master, quais seriam os possíveis crimes cometidos pelo ministro? Vamos falar disso? Veja só, claro, se tudo isso for confirmado, se tiver tudo isso em algum momento estabelecido, se o Moraes fez o que todo mundo está dizendo ou especulando o que ele fez, quais seriam os ilícitos? Quais seriam os possíveis crimes cometidos? Muita gente falou em advocacia administrativa, mas não é só isso. Não é só isso. Tá? A advocacia administrativa, só para a gente entender, é um crime. É um crime que está estabelecido no Código Penal brasileiro, no 321, e que é típico de servidor público, de agente público, tá? Que vale-se da sua função para defender direta ou indiretamente um interesse privado, seja seu, seja de alguém, seja de um terceiros, perante a administração pública, portanto, perante o Banco Central, perante a Polícia Federal, seja quem for. Isso é um crime, isso é um ilícito, e isso poderia ser um dos crimes eventualmente cometidos pelo ministro. Não importa se ele advogou e obteve êxito, não importa o resultado daquilo que foi feito, importa que foi feito, tá? Aliás, curiosamente isso, né? Porque o próprio ministro, né, condenou todo mundo por golpe tentado, pela simples cogitação de golpe, e agora algumas pessoas vêm dizendo assim, não, mas aqui nesse caso, e se ele só tentou, não importa, o ilícito, ele existe não em razão do resultado, não se há ou não resultado, mas sim se houve um início de execução. É aquilo que não houve no golpe. No golpe não iniciou-se uma execução e todo mundo foi punido. Agora, se por acaso houve uma atuação
tentada, houve o início de uma execução, por exemplo, no contato com essas pessoas, se o ministro contatou para buscar esse interesse privado da sua esposa ou do escritório da sua esposa, não importa se conseguiu ou não, não importa se houve resultado positivo ou não, importa que iniciou-se a execução. Aquilo que no processo do golpe ninguém ligou, se iniciou-se uma execução ou não, aqui esse benefício a gente está dando, porque teria que iniciar uma execução. E a execução seria o contato, não o resultado. Vocês percebem? Então não importa se obteve êxito, importa que tentou, começou o contato, buscou-se, iniciou-se a busca por um resultado. Isso já é crime. Isso é crime aqui, em qualquer lugar do mundo. Muito bem. Outra possibilidade que também a gente precisa cogitar, e as pessoas têm falado muitíssimo pouco, e eu vou levantar aqui essa bola, é inclusive de corrupção passiva. Esse é um outro possível crime que está no 317 do Código Penal. Repito, a gente está aqui no terreno da especulação. Se confirmada a hipótese de que Moraes tenha solicitado direta ou indiretamente uma vantagem indevida, porque é isso que diz o 317, se busca-se uma vantagem indevida junto a alguém, isso é crime de corrupção passiva. Eu vou até mostrar aqui para vocês a corrupção passiva, tá? Estou lendo. É solicitar, receber ou aceitar, não importa, mas solicitar a promessa de uma vantagem indevida para si ou para terceiros em razão do cargo que você exerce. Então, se você busca essa vantagem indevida para você, é indevida e sim, nesse caso, seria indevida. Claro, ele está buscando um benefício que não é devido, né? Que é um favorecimento irregular ao Banco Master. Se isso aconteceu, pode inclusive ser enquadrado também como corrupção passiva. Bom, é bom apenas para vocês esclarecerem. Na prática, a gente sabe que nada disso vai acontecer, nenhuma acusação dessa virá. Você gosta e entende que é importante este tipo de conteúdo? Peço que se inscreva, deixe o seu comentário, diga se gostou ou não gostou, porque ao deixar o seu like, o algoritmo entende que o conteúdo é relevante para você e, desta forma, distribui para mais pessoas e assim você ajuda este canal e o nosso trabalho. Curta, compartilhe e inscreva-se para continuar acompanhando análises sobre os acontecimentos do mundo, e principalmente do nosso Brasil e no futuro da nossa democracia. Obrigado. O que o Banco Central fez agora não é pouca coisa. É praticamente um alerta formal de que algo está muito errado no andamento desse processo dentro do STF. Em um embargo de declaração enviado à Corte, o jurídico do BC fala em armadilha processual, constrangimento de entidades públicas e até no risco de o órgão ser impedido de exercer sua função institucional de fiscalização. Traduzindo, o fiscal está sendo colocado no banco dos réus enquanto tenta cumprir a lei. O foco da confusão é a acareação determinada pelo ministro Dias Toffoli entre o diretor do BC, Ailton de Aquino, e 2 investigados, Daniel Vorcaro, do Banco Master, e Paulo Henrique Costa, ex-presidente do BRB. Um confronto de versões marcado às pressas para a próxima terça-feira, no penúltimo dia útil do ano, em pleno recesso informal do país, e isso apesar do parecer contrário da própria PGR. O BC, que identificou indícios de fraudes bilionárias na tentativa de compra do Banco Master pelo BRB, quer algo básico: clareza. Ailton vai depor como quê? Testemunha? Representante institucional? Pessoa física ou jurídica? Quais exatamente são os pontos controversos que justificariam uma acareação? E, principalmente, por que essa urgência toda para atropelar o calendário e interromper o recesso? Mais grave ainda, o Banco Central questiona por que Toffoli não deixou claro se o diretor poderá ser acompanhado por técnicos da autarquia, algo absolutamente normal quando se trata de assuntos complexos e técnicos, e por que os esclarecimentos não poderiam ser prestados por escrito, como manda a boa prática administrativa e institucional. O próprio BC deixa explícito o risco embutido nessa condução nebulosa. Sem regras claras, cria-se uma confusão de papéis que pode, ainda que inadvertidamente, armar situações constrangedoras, expor a instituição e limitar sua capacidade de atuação regular. Em outras palavras, o órgão fiscalizador corre o risco de ser pressionado, intimidado ou silenciado no exercício de sua função. O recado do Banco Central é claro e duro. Decisões mal explicadas, tomadas às pressas e sem delimitação institucional, não são neutras.
elas podem servir para desorganizar a governança, enfraquecer a fiscalização e criar um ambiente hostil para quem ousa apontar problemas bilionários no sistema financeiro. Bom, seguindo aqui, a gente segue falando sobre Banco Central, porque o Departamento Jurídico do BC apresentou embargo de declaração ao Supremo Tribunal Federal em que fala sobre uma possível armadilha processual e um possível constrangimento de entidades públicas e também alijamento da perspectiva de manifestação institucional regular, ou seja, do servidor, diretor de um dos diretores do Banco Central que vai participar de uma cariação, realizar seu próprio trabalho de fiscalização de instituições financeiras. Então, esse embargo, essa medida, esse instrumento judicial, esse documento apresenta uma série de pedidos por parte do Banco Central, questionando esclarecimentos, pedindo esclarecimentos ao Supremo Tribunal Federal. Por que marcou essa cariação entre presidente, um diretor do Banco Central, o ex-presidente do BRB e também o controlador do Banco Master, A gente está falando diretor do BC, o Ailton Aquino, a gente está falando do Daniel Vorcaro e também do Paulo Henrique Costa. O confronto de versões foi determinado pelo relator do caso da Suprema Corte, o ministro Dias Toffoli. Está marcado para acontecer essa cariação na próxima terça-feira, dia 30. A PGR deu parecer contrário à Procuradoria-Geral da República. Falou, olha, não precisa dessa cariação, acho que não deve acontecer. Toffoli disse, não, eu quero sim, vai acontecer na terça-feira. E aí, o que o Banco Central, o órgão fiscalizador de instituições, o que ele fez? Por que está no meio dessa confusão? Porque foi o BC que denunciou indícios de fraudes bilionárias na tentativa de compra do Master pelo BRB. E o que tem nesse documento? Quais esclarecimentos o Banco Central quer que Toffoli preste? Seguinte, se esse diretor de fiscalização do Banco Central, que tem 30 anos de carreira, que é o Ailton Aquino, ele vai depor em qual condição? Na condição de testemunha? Ele vai estar lá como na cariação, como pessoa física ou como pessoa jurídica? Aí esse documento também pede esclarecimento sobre quais foram os pontos observados como controversos pelo ministro Dias Toffoli que ensejaram a necessidade dessa cariação. Ele está indo lá para falar sobre o que exatamente? Também pede esclarecimentos ao STF que fale assim, olha, por que é tão urgente essa cariação agora, no penúltimo dia do ano, tendo que interromper o recesso, inclusive, do servidor? O jurídico do Banco Central quer saber ainda por que, na decisão do ministro Dias Toffoli convocando essa cariação, ele não disse, ele omitiu a informação se o diretor do Banco Central, Ailton, poderá ir acompanhado nessa cariação de integrantes das áreas técnicas do Banco Central. E por que esses esclarecimentos ele tem que ir lá falar, vai até ser online, mas por que ele tem que falar? Por que não pode ser respondido por escrito? E aí, olha esse trecho que o Banco Central fala, isso aqui é muito forte. Fala o seguinte, a falta dessas informações, aqui entre aspas, pode levar à confusão de papéis e assim urdir armadilhas, ainda que inadvertidamente aptas a, olha isso aqui, constranger entidades públicas artificiosamente ou alijá-las da perspectiva de manifestação institucional regular, em conformidade com seus padrões de governança. Agradecemos a sua presença conosco e fazemos o convite para que nos acompanhe novamente no próximo vídeo e sempre que importantes novidades sacudirem o cenário da política brasileira e mundial. E, antes de sair, não esqueça de inscrever-se e dizer gostei ou não gostei. Obrigado.